Capítulo 13. Membros. O dia foi bastante animado e desafiador para o investigador. Ganhou diversas partidas e demonstrava um enorme sorriso snob a ponto de despertar fúria em alguns dos seus derrotados adversários, mas um oponente à altura retirou dele a sua honra de apostador nato. Em uma última mesa na qual as partidas eram realizadas em pares, Leório teve como parceiro um tremendo azarão, um velho com um cavanhaque fino de rosto comprido e desarmônico. Nesse momento a boa sorte havia-o abandonado. As partidas haviam sido divididas como melhores de dois, ou seja, se uma dupla vencesse as duas eles seriam os campeões, em caso de empate o critério adotado seria uma partida extra. Entretanto, as duas partidas foram vencidas pelos desafiantes, o que custou uma boa quantia para o bolso dele, além de ter recebido apelidos pela sua expressão de fúria. Em alguns momentos o seu entretenimento juntou pontos sobre a vida do morto, o fato de que em sua juventude era um policial desordeiro, após ser abandonado por sua amada mesmo decidiu deixar a cidade e ressurgindo muito tempo depois, criando seu assentamento em uma pequena faixa de terra, além de frequentar constantemente o salão de jogos, mas há muitos meses não o viam, não estranharam o sumiço, pois não era a primeira vez. Apesar de lamentarem a morte do Sr. Tavares, lamentaram salientando, ele já estava morto desde o abandono, nunca superou, todos à mesa concordaram com aquela afirmação. Como bom investigador, o nome de todos que estavam sentados e rotos deles, haviam sido registrados. A manhã seguinte pesava, um sentimento de melancolia parecia preencher todo o espaço da delegacia, alguns policiais já o aguardavam para ajudá-lo no que fosse preciso, alguns deles estavam com xícaras de café na cantina, exalando um quente e reconfortante aroma. Leório não resistiu à tentação e sentou-se à mesa. Depois de alguns minutos percebeu que estava sendo observado, um dos policiais que estava ligado ao caso, um jovem alto e magro de cabelo baixo no padrão militar, direcionou-se a ele a seguinte questão: você acha que todos eles são cúmplices? Após engolir um pouco do café, calmamente pôs a xícara na mesa, olhou ao redor e percebeu que aquela pergunta estava ressoando na mente de todos ali presentes. Sua resposta foi uma pergunta: o que o Sr. Tavares fazia na mansão, visto que o corpo dele não foi movido para lá? Todos ficaram pensativos e as respostas lançadas pelos 5 policiais ali presentes não surtia nenhum sentido, então o investigador encerrou as deduções. Bom pessoal, vamos ao trabalho. A cara de cada um dos membros da mansão estava péssima, o rosto abatido, as expressões nele eram de cansaço e desespero. O policial estava correto, aquelas condições mexiam demais com as mentes dos investigados. Então iniciou-se os interrogatórios, consecutivamente a ordem se deu da seguinte forma: Rosa, Gomes e Arguina. Rosa não conseguia esconder seu medo e aflição, aquela situação cobrou caro sobre suas forças. O investigador iniciou acalmando-a. Senhora Rosa, é assim que você gosta de ser chamada, estou certo? Mexendo em algumas folhas à sua disposição. Sim. Tremia e soluçava. Senhora Rosa, puxamos um histórico sobre sua vida e tenho que destacar a velocidade de trabalho dos policiais. O contingente é pouco e levantaram todas as informações sobre você. Se mentir ou ocultar qualquer fato, eu saberei e consequentemente a qualidade do que diz será desconsiderada. Concorda comigo? Sim, eu entendo, falarei a verdade sobre tudo o que sei. Então, você residiu com sua mãe e nunca foi casada. Confere essa informação? Sim. Respondeu olhando para a mesa metálica e fria que refletia as paredes sobre ela. Diga-me o motivo, alguma desilusão? O investigador pôs a mão esquerda sobre a lateral esquerda do rosto. Não, senhor, minha vida não houve muito tempo para paqueras, minha mãe, que Deus a tenha, era preocupada demais com essas coisas.
Quando eu estava com 15 anos, meus pais adoeceram repentinamente em um inverno rigoroso. Desde aquele inverno nunca mais foram os mesmos, então tive que cuidar deles e do meu irmão caçula. Frederico Souza, certo? Isso. Passaram-se anos e todos que se aproximavam de mim, a resposta era uma dispensa. Entendo, e conhecia o morto? Inclinou levemente a cabeça para a esquerda, um gesto muito discreto. Eu não o conhecia, mesmo a cidade sendo pequena, nunca cruzei caminhos com esse homem. Interessante, e você o matou? Não. Jamais. Quando vi o corpo, temi que fosse assim. Havia fúria e energia em suas palavras. Então acha que sua senhora está morta, é isso? Não. Não é nada disso. Foram meus medos naquele momento. Ela sumiu e um corpo surge nos fundos e... Fizeram uma ameaça a ela, minha mente não soube o que imaginar além disso. Compreendo, realmente é lógico. Acha que algum dos membros da mansão o matou? E não sei o que pensar ou dizer. Acredito que nenhum deles tenha feito. Isso é tudo, Rosa. Podem levá-la. Após a ordem, os policiais levaram-na de forma pacífica e calma. A mesma parecia estar mais tranquila se comparada à forma em que adentrou a sala de interrogatório. Tragam o próximo, ordenou o investigador. Entrou com as mãos algemadas e sentou-se no lado oposto ao investigador. Albert Gomes Mastros, o único que eu já sabia de toda a história. Gomes acenou com a cabeça, um sinal de concordância com as palavras do investigador. Senhor Gomes, eu sinto que você já sabia que acabaria assim, e essa sensação que eu tenho é superstição ou realidade, o que acha? Eu não sei o que te responder em relação a isso. O homem estava sério. Senhor Gomes, o morto encontrado no fundo da mansão, e Sr. Tavares, o nome dele, sabe o que me disseram sobre ele? Levantou-se da cadeira e andava pelo recinto. Não tenho ideia, senhor investigador. Falou firmemente. Colegas do Sr. Tavares relataram que ele já estava morto há muitos anos e recordo-me do senhor falando que você já estava morto. Você me contou sua história e realmente batem. Então o que quer saber? Para um homem virar múmia basta tirar dele o amor de sua vida ou a razão da vida dele. Você e o Tavares, ambos sofreram desse mesmo mal. O que acha sobre isso? Gomes ficou imóvel e em silêncio por bastante tempo. Vejo que não terei uma resposta sua. O investigador ficou bravo nesse momento. As coisas não estão boas para você. A profundidade da cova indica que foi algo que demorou bastante tempo, indica que foi um trabalho árduo, um trabalho geralmente feito por um homem. Além disso, observei a pausada na escavação e, para minha surpresa, ela é pesada e não somente isso, e as escoriações no corpo do Sr. Tavares indicam luta e uma daquelas bem agressiva, e o golpe fatal foi dado na nuca. O investidor olhou fixamente para ele, e parou de andar pela sala. Eu o matei. O homem ficou nervoso, apertando as mãos umas nas outras e assim ele repetiu novamente. Eu o matei. Dessa vez seus olhos transpiravam raiva.